Meu nome é Henrique Gonçalves, sou ali da rua Nigéria, aqui no bairro do Lupi, e também trouxe essa amostra de água para dizer para o senhor que nós precisamos de água tratada, não de uma água dessa que vem até com um pedacinho de lodo e de pedaço de coco no meio não. Nós queremos uma água tratada aqui, senão porque nós merecemos, que nós pagamos por ela. Outra coisa que eu quero dizer também sobre aqui é também sobre a conta alta de água, que a galera acabou de dizer, que é um absurdo. Tem conta de água que chega a ser R$180. Até 80, 90, 200 aqui, e nós não gastamos isso, porque ninguém podia lavar já. Não, lavar já fica lá embaixo, lá no centro de José. E mais uma coisa que eu quero dizer para o senhor Murilo, várias vezes eu mesmo já estive lá reclamando, levei a moto dessa água para Teixeira de Freitas, Japanás e tudo, e deu tanta coisa nessa água, eu mesmo tenho pneumonia, só que hoje, sem poder estar, mas eu vim para representar o bairro do Mucupi, que é a rua Nigéria onde eu moro, e que tem mais moradores da rua Nigéria. Então nós queremos também, eu quero pedir também aqui, eu com certeza acho que a Câmara de Vereadores já pediu, juntamente com a prefeita, um reservatório de água aqui para cima, porque nós não merecemos ficar aqui esperando de água cair. Nós não merecemos aqui esperar a água cair, o dia que vem quer não, porque se tem um reservatório lá no Bela Vista para jogar água para cá para nós, aquela subida não tem capacidade. Nós temos que ter um reservatório aqui em cima. Aqui em cima já ultrapassa 5 moradores, 5 mil moradores. Então nós merecemos. Se nós pagamos por uma água, se nós pagamos por um produto, nós temos que ter ele na nossa localidade. E é isso aqui que eu quero só dizer para vocês e agradecer a todos. Quem mais? A senhora. A senhora, eu entendi que a senhora levantou a mão. Mais algum morador? Ok. Mais dois. Vamos fazer um bloco de 5. Boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar para o Murilo como que ele vai fazer para resolver a minha situação, porque eu já procurei em Barça por várias vezes e eu tenho 5 talões de água, onde se acusa 2 unidades e eu estava pagando, e eu já procurei por várias vezes, quando na verdade eu só tenho 1 unidade e estava pagando 2. E ele ficou de resolver a situação para mim, procurei por ele por várias vezes, fui na Embasa e até hoje nada foi resolvido. Será que você pode me explicar como você vai fazer para resolver isso? Por favor, meu nome é. Eu queria dizer a todos presentes aqui, a gente mora num lugar que a gente precisa de água. E a gente paga um absurdo de água. E a gente fica sem saber por que cobra tanto e a água com má qualidade, uma forma absurda. Você entendeu? Hoje a gente precisa, eu moro representando, eu sou ali do Sol Nascente, do condomínio Sol Nascente, a gente precisa de uma reserva de água, porque o difícil é você pagar caro, agora você tem a maior qualidade de água e você também ainda não ter água, é difícil, entendeu? É muito complicado essas coisas, então eu queria que tivesse uma providência rápida sobre essa situação, porque nós que estamos sofrendo, que está aí, que nós sentimos a dor na pele, viu gente? Obrigado. Ok, mais um para fechar o bloco. Boa noite a todo o povo aqui presente. É como a esposa estava falando, que a gente tem 5 talões de água lá, pagando 2 unidades, e a gente, na verdade, a gente só tem uma. E desde quando eu queria perguntar, desde quando você pode servir um balde de água ao vizinho seu, que você tem que ir pagar 2 unidades de água, ou tomar uma multa de R$500, como aconteceu com o meu vizinho, que até hoje paga. Isso é difícil para a nossa população, mas Deus pertence. Porque nós não está tendo uma água digna e acontecendo muitos blocos aí sobre essas questões, pagando 2 unidades de água. Se é uma, procura vocês não resolvem. Quem é que vai resolver os seus problemas? Eu acho que vocês têm que manter a seus atos e resolver os seus problemas, porque diversas vezes nós procuramos. E assim como a vizinha também
É uma falta de respeito à população carente. É só isso que eu tenho para falar para você. Aqui vamos passar para as perguntas são todas animadas, passando mais a casa. Sobre a questão da qualidade de água, né? Dá para você levantar, por favor? Para o pessoal de trás ver. Entendi. Levantar o pessoal de trás ver. Levantar. Bom, sobre a questão da qualidade de água, eu preciso depois do final da reunião, eu preciso saber o endereço. A rua, por exemplo, eu devo fazer um estudo, vou mandar para a entender qual o motivo, porque eu fui, de fato, na estação de tratamento hoje e posso garantir que a água está de boa qualidade. As situações pontuais da distribuição também podem haver essa qualidade de qualidade. Então, no final da reunião, eu vou pegar aqui isso, todos os relevantes, e aí a gente vai fazer uma pré-geral visita técnica, que vocês podem acompanhar no dia, tá bom? A gente vai informar previamente aí quando será essa visita. Vou mandar um engenheiro técnico para analisar e vocês podem acompanhar a gente fazer essa observação. No final, já pego com vocês esse endereço. Quanto ao reservatório distrital, é possível que haja. Não há problemas em haver reservatório se a gente entender tecnicamente que o reservatório. Não há problema de haver reservatórios auxiliares e reservatórios distritais em certos pontos do bairro. Se esse bairro existe uma cota muito superior à média que está localizada no resto da cidade, e a gente entender que de fato precisa, é possível. Agora, lembrando, qualquer investimento desse nível, a gente só pode fazer onde houver contratos firmados entre base e município. Isso foi conversado em uma cena com a prefeita também. Isso passa por investimentos. Não é um investimento de alto valor, é um investimento de médio valor. E a gente consegue fazer com certa brevidade. Mas para que de fato o investimento venha a ser executado, a gente precisa estar com o contrato firmado em dia. Ok? As perguntas sobre matrícula eu respondeu. É assim. Teve uma citação sobre um condomínio. Eu não sei o que foi a citação. Um condomínio que não era abastecido. Quem é a pessoa? Condomínio Sol Nascente, é isso? Aí eu preciso ter algumas dúvidas. Esse condomínio ele foi particular, ele foi uma venda particular? O condomínio foi uma venda particular? É uma área pública do mercado da vida? De 0 a 5 salários mínimos? Bom, onde houver condomínio de 0 a 5 salários mínimos dentro do programa Minha Casa Minha Vida, é necessário ser feita uma viabilidade antes da construção. Por isso que me dá uma estranheza. Essa viabilidade, esse estudo, inclusive em base até com material, junto com a Caixa Econômica, esse estudo é feito antes da construção, pelo construtor ou pelo município, ou por ambos. Nesse caso, a gente precisa identificar porque, pelo que eu estou sabendo, já está construído. E aí a gente precisa fazer um estudo, entender porque ele foi construído sem viabilidade, porque não é questão só de colocar a rede de água. Às vezes ele está transferindo o problema. Por não haver um estudo técnico, é possível que se eu colocar a rede de água, já com as casas levantadas, eu não consiga atender com qualidade e quantidade suficiente. Então esse estudo deveria ter sido feito no início do projeto, antes mesmo da execução da venda de imóveis. Agora que já está levantado, eu sugiro que, como é uma área pública no bairro, que a prefeitura nos encaminhe um ofício informando a localidade do bairro, a quantidade de imóveis e solicitando uma viabilidade técnica para o abastecimento desse local, certo? Porque a casa já está levantada. Ou se não houvesse, aí informando aí a Câmara de Vereadores e a prefeitura, o crescimento populacional deve ser ordenado. Deve
Então, áreas que são expansíveis, onde nós temos loteamentos, grandes empreendimentos, seja de planeamento particulares, devem passar por um estudo de viabilidade antes da execução, para que a gente consiga assegurar a qualidade e a quantidade da área necessária para a população. Boa noite. Sobre o atendimento presencial, ele é bom, ele é necessário e ele é exatamente para resolver problemas como esse, alguns desses que vocês já apresentaram aqui. No caso da tarifa, por exemplo, que duas tarifas de um imóvel só. Duas tarifas. Quando você puder e tiver tempo, aí você procura no escritório, a gente vai verificar direitinho o que pode ser feito. A gente pode fazer uma revisão tarifária do seu imóvel, tá certo? Revisão tarifária, que vai constatar o que realmente ocorre lá, se está sendo utilizado, se a ligação está sendo utilizada para dois imóveis ou não. Vai ser colocado essas informações no formulário da revisão tarifária e a gente vai analisar o que vai ser feito, tá certo? Até para o caso de que você tenha pago alguma conta, ela pode ser ressarcida posteriormente, tá certo? Agora, para isso, você tem que ir lá. E essa informação aqui não dá para antecipar qual será a definição. Vai depender da revisão que a gente vai fazer, tá certo? Com relação a todas as reclamações que têm chegado no escritório, e sempre chegou, eu particularmente tenho tratado com muito carinho, independentemente de quem seja a população, se é do bairro do Cupim, Sol Nascente, do centro da cidade, qualquer um. Sempre quando você tiver algum problema, tipo, a água chegou suja, Djalma, a água chegou suja, qualquer um de vocês, qualquer um, faça a reclamação e peça à pessoa, não faça a reclamação anônima, não. Isso é ruim, a gente não tem como se orientar, não tem informação, simplesmente a pessoa, o atendente fala, ligaram aqui dizendo que a água está suja, está boa, sem saber. É preciso que protocole a sua reclamação, que às vezes a reclamação de um cliente serve para toda a rua. Eu já vi pessoalmente com o encanador da descarga de rede, descarga de ligação, aqui no bairro do Pinto, mas a pessoa se identificou, protocolou a sua reclamação, aí isso facilita para a gente fazer a ação da sua ligação. Isso vale para qualquer um, viu, Djalma? Qualquer um que venha a fazer isso. Independentemente de que você mora no bairro do Pinto ou qualquer outro local. A água hoje, a água tratada hoje, o Ministério da Saúde, ele permite até 15 de corpo na qualidade da água. Hoje, por exemplo, ontem, quase todos esses dias, porque devido à diminuição da chuva, também a qualidade da água até fica bem mais fácil, o tratamento se torna mais fácil. É um período muito bom. Ele está sendo com 2,5 de corpo, está abaixo de 5, certo? Abaixo de 5. A turbidez está com 1,30. Essas informações, que são informações técnicas, claro, vocês não precisam entender, mas a gente não deve subestimar a capacidade e o conhecimento de ninguém. Então, por isso que eu estou passando para vocês, e é importante vocês saberem disso. O cloro, 2,5%, o flu, 0,62%, a 69, e o pH está 6,2. Esse cuidado a gente tem intensivamente. Quando
se agravar. Porque nós temos hoje, como eu falei, mais 60 quilômetros de rede. Mais 60 quilômetros de rede. Quando tem um rompimento de rede, às vezes no centro da cidade, a água daqui, ela chega bombeada, ela não vem com gravidade. A cota para ela chegar com gravidade, só chega até aquele ponto onde está o reservatório, a elevatória que vem para aqui, ali abaixo da rádio. A partir dali, ela vem para o bombeamento. Então, se porventura passar algum resíduo decorrente do corte de rede, ela vem, por força da pressão do equipamento, da bomba, vem parar toda nos finais de rede. Né? E é nisso que vocês têm cuidado de. Será que a água que está saindo da estação está também dessa água? Não é. Não é essa água. Outra coisa, eu fiz toda a gestão, eu faço um comunicado à Câmara de Vereadores para que visitem a estação de tratamento. Isso é muito importante. É muito importante. Eu comentei isso até com o vereador Cida. No ano passado, eu fiz esse comunicado, ninguém foi lá. Ninguém, nem o vereador. Esse ano, novamente, veio o presidente. Eu vou fazer novamente, até com a vereadora Cida, para visitar a estação de tratamento. É importante que eles visitem. É importante vocês saberem o produto que a gente está mandando para a população. Certo? E onde estão os percalços, os problemas, os gargalos que o Estado está resolvendo. Isso é importante saber. E nesse caso, não, esse é o uso. Quando chega a água lá, o Murilo, atendente, coloque aí, registre aí a minha reclamação, que vai ser para você, para o outro. Isso é muito importante. Apenas para complementar, nós vamos estar convidando todos vocês para visitar a partir do segundo semestre desse ano. Ok? Só para não ficar sem resposta, teve um rapaz que perguntou a respeito de uma multa que parece que foi aplicada, não sei se foi isso mesmo que eu entendi, porque ele estava abastecendo um vizinho ou algo do tipo. Pois bem, a respeito desse assunto, assim, a Embasa, além de fornecer o serviço de abastecimento de água e esgoto, aqui ainda não é um esgotamento sanitário, mas para é de abastecimento de água aqui no município, ela também, por dever de ofício e por imposição da agência reguladora, tem que fiscalizar se não está existindo um desvirtuamento do abastecimento. O que é desvirtuamento do abastecimento? A rigor, toda unidade residencial deve ter sua própria agregação de água desde que exista a rede de água no logradouro, na rua onde ele se situa. Por que isso é importante? E por que aí, nesse caso, a legislação veda que esse vizinho forneça água para o imóvel vizinho? E isso é considerado uma infração e por isso se é aplicada a multa. Porque se aquele vizinho eventualmente não regularizar a situação do abastecimento de água dele, muito possivelmente aquele logrador ou alguns usuários vão ter intermitência no seu abastecimento. A água técnica seria isso. Então, assim, a agência reguladora nos impõe o dever na legislação e coloca lá como infração administrativa a vedação do abastecimento de vizinho, mesmo que a sua ligação esteja irregular nessa situação, e o cálculo da multa é definido também por essa legislação. É um cálculo tanto quanto complicado, assim, que no momento aqui, se a gente for explicar, pode demorar um tempinho maior, mas é um cálculo que mais ou menos estima o volume que a pessoa deveria ter consumido naquele período e por conta disso acabou consumindo maior por conta do consumo que ele forneceu ao vizinho e calcula-se a multa de acordo com este valor que em tese deveria ter sido consumido pelo outro usuário. De um modo bem resumido e simples, o cálculo da multa leva isso em consideração. Obviamente, vocês recebem uma alta declaração, vocês têm todo o direito de apresentar a justificativa de vocês. Uma situação humanitária, meu vizinho estava doente e precisaria de uma água porque está uma situação complicada. Todas essas questões podem ser justificadas na defesa que tem que ser apresentada em até 15 dias depois que o cidadão recebe esse auto de infração, o comunicado da multa. Por isso é importante, poxa, eu fui multado, por que eu fui multado? Por uma ligação irregular, porque eu forneci água para o vizinho, qualquer situação. Se eu tenho uma justificativa, apresente por escrito a justificativa, protocola, como o Murilo disse lá no escritório local. Essa justificativa vai ser analisada nem pelo Murilo, nem pelo superior do certo, e havendo procedência na justificativa, a multa deixa de ser aplicada, ou o valor é reduzido, enfim, se toma uma medida. Muitas vezes, infelizmente, não recebe essa defesa e essa justificativa por parte do usuário. Mas, independentemente disso, não sei se a sua multa já está paga ou não está paga, pode procurar o escritório de Medeiros Neto e a gente pode analisar esse caso específico e ver se pode ser adotada alguma medida paliativa. Ok? Boa noite a todos.
pedindo para a gente levantar para vocês poderem ver. Então, a gente tem um compromisso, como Embasa, como prestadores do serviço público, de prestar um serviço de qualidade para vocês. Então, a gente está aqui, um representante da empresa, e é esse o nosso interesse realmente. Então, nós não distribuímos água de forma aleatória. Então, a gente cumpre uma portaria do Ministério da Saúde, nós somos fiscalizados. Então, a nossa água tem que ser uma água distribuída dentro dos padrões de potabilidade. Então, às vezes tem uma alteraçãozinha na cor, mas nada que seja fora do que a gente pode consumir, que está fora dos padrões de consumo humano. Então, o que a gente orienta é que se ocorrem esses casos de algum imóvel receber uma água com uma cor muito alterada, ou teve um vereador que falou de cheiro, a gente teve até hoje aqui na estação de tratamento aqui de Medeiros Neto, inclusive é uma estação de tratamento modelo. A gente convida os vereadores, se a gente puder marcar uma reunião na semana que vem para a gente apresentar todo o nosso tratamento para vocês, a gente vai ficar muito satisfeito, porque a nossa estação de tratamento é uma estação modelo. A população tem acesso, é só procurar Lourinho, que a gente tem todo o prazer de mostrar a vocês. Então, a nossa água é uma água de qualidade. Claro que cada local, cada manancial, ele tem fatores próprios, ele tem características próprias. Alguns lugares eles vão ter mais ferro na água, então é uma água mais amarelada. Mas a água que a gente distribui é dentro dos padrões de potabilidade que são estipulados pelo Ministério da Saúde, tá? E a gente vai marcar com os vereadores vão firmar esse compromisso de irem na nossa estação de tratamento, conhecer o nosso tratamento, representando a nossa comunidade aqui. Dirigem ao senhor Severino, porque existem problemas que fogem do controle do nosso representante aqui do Medeiros Neto. Tem coisas que só o senhor pode resolver. E quando o vereador Cabral falou da dificuldade que o povo de Nova Lima sofre, ele tem conhecimento porque ele é representante do povo. O que ele pode fazer como representante, senhor Severino, para que esse problema seja resolvido não só em Nova Lima, mas também nessa comunidade aqui? Para resolver uma vez por todas, se existe reclamação, o problema tem que ser resolvido. E esse é o momento. O vereador representa o povo, como o Sérgio representa o povo, como o Cílio representa o povo, os demais, a prefeita. Todos estamos aqui para ter uma solução definitiva, tanto em Nova Lima, nos demais distritos e aqui também. O que o senhor vai oferecer assim, em concreto para resolver esse problema de uma vez por todas? Então, eu falei para o cada caso tem que ser tratado de uma forma. Não existe uma ação que não resolva todos os problemas. Não existe essa ação mágica, né? No caso de Nova Lima, eu sugeri que ele solicitasse todos os laudos e levantasse qual matrícula foi reclamante, a gente faria uma visita em conjunto com o vereador, no órgão, faria uma coleta, no órgão ainda acompanhando para analisar. E como eu falei, não existe um histórico de reclamação de qualidade de água de Nova Lima. Eu sei, mas ele bate mais em base, mas responsável pela sua água na região. A base não pode. Eu entendo, vereador. Eu entendo. A gente também tem dificuldade de muitas vezes de comunicar com nossos funcionários, mas veja só, a questão que passa sobre
devolver ao rio. Isto, eu como vereador e como representante de todo o povo de Medeiros Neto, vai ter que constar no novo contrato. A Embasa vai ser obrigado a fazer rede de esgoto aqui no Rio Pinto, a tratar e voltar com essa água para lá. E o senhor Lourenço agora, o rapaz ali fez uma pergunta: por que ocorre com essa pressão? Ele falou que no cronômetro é tanto ar que passa que é medido o ar. E eu conheço, na época de campanha, que eu passei em 2 casas com o Laurentino. Olha aqui como é que eu faço. Antes do relógio, ele colocou tipo uma torneirinha, escondido o gato, abria, e quando a água vinha forte, ele fechava a torneirinha e abria o registro. Aí eu falei: por que você faz isso? Falei: doutor, se eu deixar o vento passar aqui direto esse ar, eu pago uma conta absurda. E acontece. E aí o rapaz ali fez essa pergunta e ninguém respondeu. E eu quero que conste no contrato que vai tratar dos nossos redes de esgoto. Não adianta eu daí jogar cloro, jogar isso, levar água, vou consumir, mas todos os nossos dejetos não são tratados. Senhor Severino, eu sei de todas essas dificuldades que você está passando aqui hoje. É a sua primeira visita aqui na nossa cidade, né? E com tantas reclamações. O seu nome? Cibele. A Cibele também justificou que a água tratada, mas diante daquele senhor ali, ó, que mostrou uma garrafa d'água pra gente, né? Ele sabe que quem tem sede não pode esperar. Para comprar uma água aqui, que eles chamam de água mineral, e vem, também fica mais cara, mas eles são obrigados, as crianças, a tomar essa água. Hoje nós temos nos distritos, nos povoados e na própria comunidade, crianças que estão sofrendo com isso, que chega a médicos. A gente poderia até pedir para que se visse essa água aqui, para ver se alguém tomaria. A briga hoje no bairro do Rio Pinto aqui é grande. Eu não quero hoje finalizar por ser sua primeira visita, mas eu queria pedir o seguinte: que a nossa prefeita Jagna Paiva, né, que agora é o governo do povo para o povo, está pegando essa administração, já conhece um pouco de cada um de vocês. Eu peço a ela que a partir de agora nós apressasse, doutora Jagna, vamos colocar um projeto, vamos levar para que essa Câmara possa votar e vamos apressar o contrato, colocar cláusulas e finalidades, porque esse povo, não só de Rio Pinto, como do município inteiro, não pode sofrer, porque não tem uma coisa pior, seu Severino, de quer dizer que tem uma água tratada, do que dizer que vocês recebem uma matéria-prima de graça, porque a cidade é rica de água e vocês ainda não tratam e cobram taxas abusivas desse povo. Boa noite a todos. Eu quero aproveitar a oportunidade do pedido de Cida, que foi inicialmente de pedir a suspensão, do pessoal que da Embasa, a suspensão da tarifa de água de vocês, até que regularize, a qualidade da água. Pelo que eu observei, eles responderam aqui que tem regras, e eles têm, a empresa deles tem regras de como suspender essa tarifa. Eu quero aproveitar a oportunidade de citar a presença da prefeita. E a prefeita tem legitimidade de propor uma ação civil pública e pedir uma liminar ao juiz para que suspenda a tarifa de água de vocês no bairro do Rio até que seja melhorada a qualidade de água. Então, desde já, prefeita, eu gostaria que a senhora acionasse o jurídico da senhora e a senhora tem legitimidade de, em nome do povo, pedir a suspensão da água até que regularize a qualidade da água no bairro, a suspensão da tarifa, até que regularize a situação da qualidade de água do bairro do Rio Pinto e também aproveitando também o Ronaldo Mix, que está na mesma situação. Boa noite a todos e obrigado. Ô, gente, relatando um assunto que Lourinho e a equipe dele relatou aqui, sobre as condições da água do bairro do Rio Pinto. Só que ele já parou para pensar por que essa água chega aqui no bairro do Rio com essa qualidade e o pessoal da sede tem outra qualidade de água. Eu acho que é um assunto que eles têm que conversar e mais prestar atenção por que essa água chega para a gente nessas condições.
mas eu acho que tem que prestar atenção qual é o fato dessa água. Veja só, eu acho que a sede aqui tem 2 reservatórios de água, que a água tem uma facilidade muito grande de chegar para os moradores, né? E sendo que o bairro do Rico Pinto tem uma ladeira ali perto da rádio, que é a maior dificuldade. Então ele falou que depende da bomba para bombear essa água para chegar aqui. Então, quer dizer, eu escutei mais ou menos aqui, para poder fazer um reservatório de água, tem que ter uma quantia de morador que aceita esse reservatório de água. Mas eu acho o seguinte, que eles têm que prestar atenção, tem que ver a distância. Então, por causa dessa distância, porque aí nós estamos recebendo água totalmente suja naquela quantidade que nós mostramos ali. Então, eu acho que é o seguinte, eles têm que contratar uma equipe também, preocupar com o morador. Uma pessoa que pode estar fiscalizando no dia que eles soltam essa água. Porque a maioria que nós pagamos aí não é água. Isso está na cara, porque eu acho que ninguém aí chega a gastar 10 milhões de água por mês não, tá entendendo? Acho que é evento mesmo e tudo. Então, eu acho que tem que preocupar, não é só final do mês os moradores chegar e pagar o valor de água, porque se demorar 2 dias para pagar essa água, entendeu? Porque os moradores aqui cumprem sua obrigação muito bem cuidada. Agora falta a empresa que vai sofrer. Muito obrigado. O jurídico da Embasa foi questionado aqui que quando um morador doa o pouco da sua água, tem essa penalidade, tem multa. Eu queria saber e qual a penalidade que a Embasa tem quando ela não arca com seu contrato, com sua prestação de serviço, como é fornecer água aos moradores. Se nós temos penalidade para cumprir, vocês também têm. E mais, quero perguntar também ao senhor Severino, como ele falou que quando for fazer um bairro tem que ter uma prévia avaliação da quantidade de pessoas para ser esse fornecimento. Você jogou a culpa em cima do executivo. Mas se a Embasa tem essa capacidade de saber que não pode fazer uma ligação sem essa prévia feita, por que fez então? Se fez, tem a arcar com a demanda que é aquele bairro. Não pode simplesmente, depois do bairro feito, falar que não pode botar água. Então não deveria ter ligado a água. Porque assim os moradores iam procurar o seu jeito. Outra pergunta. No caso que estamos aqui, Medeiros Neto, não só no bairro do Rico, mas todos os bairros todos têm a mesma questão. A gente colocou o bairro do Rico porque a população é maior. O sofrimento naturalmente também é maior. Por que os senhores têm imediatamente para amenizar essa falta de água e a qualidade de mar também? Muito obrigado. Vamos passar esse bloco aqui para a Embasa. Foi citada também a prefeita. Voltando para esclarecer a questão dos alunos, como eu te falei, a gente precisa ser demandado, inclusive a gente entende que existe uma dificuldade de comunicação local, né? Não existe, é muito mal lá, mas o canal, por exemplo, de ofício da própria comunidade, o ofício da Câmara, o ofício da Prefeitura já nos obriga a atender a solicitação. E por algum motivo ele conseguiu abrir uma chamada nos agradecimentos do escritório local, da mesma forma a gente atenderia da mesma forma. Quanto à questão do isolamento sanitário, tanto para as localidades quanto para a sede municipal. Concordo plenamente com o senhor. Acho que a universalização caminha para isso. E precisa universalizar os serviços. Nós andamos, eu falo não base, tá? Eu falo o governo como em geral, não só o governo da Bahia e outros governos. Avançou na parte da distribuição de água, mas a velocidade do isolamento sanitário foi bem mais lenta do que o investimento na água. Concordo plenamente. Isso também pode ser posto, deve ser posto, como o senhor colocou, no contrato entre Embasa e município, inclusive com datas. Aí eu já entro na fala do outro bloco vereador. Existe dentro do contrato, inclusive, as possibilidades de penalidade. A Embasa descumprindo aqueles prazos, ou descumprindo esses compromissos, quais penalidades existiriam? Você pode ter contrato.
A expansão da sede ou a expansão dos municípios, seja de água ou de rede de esgotamento sanitário, deve constar em contrato. Esse é um contrato muito diferente do contrato que se tinha antes. O contrato que se tinha antes não tinha amarração ainda. Esse modelo que existia. Esse novo modelo de contratualização, pensado pelo governo federal, foi justamente para dar autoridade e autonomia para o município cobrar de forma legal a prestadora de serviço pela qual ela cedeu o serviço de água e esgoto. Então a gente pode muito bem ter um contrato que a sede do município de Medeiros Neto, por exemplo, em uma janela de X anos, daí um acordo entre base entre o município, atenda a sede de esgotamento sanitário, que em outros X anos o distrito fulano e tal, que não é do hoje pela base, seja atendido pela base. Isso tudo pode constar e deve constar em contrato. Por isso, essa nossa preocupação de formalizar. O contrato também deveria ser uma preocupação do município, porque realmente força a Embasa, porque por meio do contrato ela precisa cumprir inclusive prazos sobre penalidades. Quanto à área de expansão, repito, eu não coloquei a culpa no executivo não, porque às vezes não é o executivo que está expandindo aquela área. Muitas vezes quem executa aquelas casas que já existem, eu falo isso com o Vinícius Teixeira, é a iniciativa privada. Em outras situações, aí, não o colega sabe que Teixeira como a situação, é invasão. É a área de invasão pública. E a gente por lei não pode nem atendê-los. Então, assim, o ideal é que, ao expandir aquela área, seja uma expansão privada ou pública, deve-se existir o estudo prévio. Não existir o estudo prévio, o estudo deve existir. Se a ligação for feita sem estudo pós ou prévio, a ligação ela tende a dar errado. Ela tende a não atender a finalidade que ela vai fazer. Então, por mais que tenha, concordo, na minha opinião, não tem ligado nem a casa. Então, na minha opinião, não tem ligado absolutamente nem a casa. A gente não pode controlar o erro. Sabendo que as ligações que nós fizemos não atendem, eu não posso sair continuando fazer ligação. Precisa parar e resolver o problema. E resolver o problema, quando o problema só cresce. E aí, quem vai ser responsável por essa expansão, se é a Embasa, se é a iniciativa privada, aí, claro, passa tudo pelo estudo. E no estudo, inclusive, pode estar a demanda do colega lá de reservação. Se for uma área muito afastada da cidade, isso independe do número de moradores. Talvez você não tenha entendido minha fala. Aqui, por exemplo, quando eu vejo o vereador aqui durante a início da mesa, é uma área que tem demanda. É uma área que hoje é extremamente demandada em termos de casas. Já poderia haver esse demanda de construção. Mas os investimentos que a Embasa deve colocar, que ela perpassa pela regularização, necessariamente. Sim, sobre esse questionamento de micromedida. Acho que foi o senhor que questionou. Olha, é muito difícil. O relógio, normalmente quando a gente fala com o cliente fala assim, mas o relógio está girando muito. Né? Quem faz a análise daquele equipamento nem é a Embasa. A Embasa nem pode analisar o equipamento que ele usa dela. Né? Quem faz essa análise é um órgão do Estado, Ibametro, responsável por isso. Agora, eu como técnico, eu estou falando como engenheiro. É difícil que naquela situação, sempre que o cliente, eu estava no seu Cristiano de Freitas, não sei se o Rodrigo faz isso aqui, mas quando o cliente vem reclamar comigo, olha, tem água na minha casa, isso aqui não foi eu consumi, não, foi lá. Normalmente eu abri a matrícula do vizinho, para ver o histórico do vizinho. Porque não é possível que aquele área cidade depois só na casa daquele cidadão. Então, cada caso é um caso. Se o morador estiver na ponta da rede, no final da rua, o ponto mais favorável, na ladeira, pode existir a possibilidade. Mas esses casos devem ser tratados pontualmente. Então, o morador que existia aquela conta elevada, que não concorda com o consumo, e ele já fez a pesquisa de vazamento, ele não encontrou absolutamente nada, ele deve ir no escritório, e se for da vontade dele, inclusive, pode ser feita uma aferição no equipamento dele. Não é a Embasa que faz a aferição. Quem faz a aferição é um órgão externo chamado equipamento. Como foi citado, passar aqui ao procurador do município, que está tratando o crime da contrata. Boa noite. Seguindo aqui o solicitado pela vereadora Arlete, nós faremos um estudo para ver a possibilidade e a viabilidade jurídica de pleitear judicialmente um liminar que foi solicitado por ela e encaminharemos para a prefeita municipal
após analisado para, se constatada a necessidade, ajuizar a casação. Obrigado. Não, a respeito da indagação do presidente referente à penalidade, só retomando o que o servidor mencionou, a gente esse novo modelo de contratação, que é o contrato programa, existia essa possibilidade, o próprio órgão regulador, a própria agência reguladora, existem várias penalidades caso a Embasa, enquanto prestador de serviço, descumpra qualquer das penalidades contratuais que está prevista na regulamentação dela. Por isso é que esse órgão fiscal daqui, a AGES, faz inspeções ordinárias e extraordinárias, ele surpresa em todos os nossos sistemas, para averiguar tudo isso, porque isso inclusive reflete no valor de reajuste que ela vai aprovar ou não, para que a gente cobre o usuário. Então, assim, essas penalidades que o presidente da Câmara mencionou, de fato existe, e caso a Embasa seja qualquer obrigação do contrato de função que ela mantém com o município, além do próprio município, a própria agência reguladora pode aplicar as penalidades se for o caso, obviamente, dentro do contraditório, da ampla defesa do devido processo legal que a regulamentação exige. Mas nós também somos cobrados pela prestação eficaz, eficiente, regular e contínua do serviço de abastecimento de água do estado da Bahia, não somente no município de Vendeiros Médio. Existe alguma pergunta que não tenha sido feita por conta do horário, do adiantar da hora? Quero relembrar a população que foi feita a pergunta sobre a acumulação da água, sobre a tarifação, sobre a possibilidade de expansão da rede, e que todos esses elementos foram devidamente pontuados, e foi também citada a fala do Executivo aqui na fala do Procurador. Ok? Existiram perguntas diferentes dessa para que a gente possa acelerar o processo, senão a gente vai ficar reiteradamente discutindo a mesma coisa. Pergunta com o vereador Esther. Não é só uma pergunta, não. É porque o jurídico da Embasa falou que tem essas penalidades. Mas como não se tem esse contrato aqui em Medeiros já há 20 e tantos anos, a população ela é penalizada direto. Não só pela falta de água, mas com as multas. Em contrapartida, a Embasa ficou, como se diz, ilesa, porque ninguém que não tem um contrato de ter as causas penalizadoras vai ser penalizado. Eu acho que a Embasa, por bom senso, não deveria aplicar certas multas nas pessoas, a não ser que constatasse os chamados GAG. E as pessoas estão pagando pelo serviço que não tem, e às vezes é penalizado ainda. É só essa colocação, mas eu tenho certeza que, a passos largos, esse contrato tem que ser feito em caso de urgência, e mais urgência ainda é a regularização do abastecimento com boa qualidade de água. Obrigado. Quem tem mais duas perguntas? Leio uma. Vou para ela, vou passar para ela, que ela tinha pedido antes do senhor e eu retorno para o senhor. Vamos fazer o bloco com 3 perguntas e, não havendo novos assuntos, a gente vai para o encerramento. Ô, Severina, eu queria saber de você se tem que existir um limite de pessoas no bairro para poder ter um reservatório, porque se precisar disso, então aqui vai esperar 50 anos para ter de novo. Então, bora analisar os planos tudo e procurar outra atitude, porque eu vou te falar, meu filho, tem mais de 10 anos que eu estou pedindo, eu fui lá em casa, eu já comecei com o Lorildo, porque falou comigo só parceiro que eu precisava de água aqui no bairro. Eu sou muito polêmica mesmo. Eu estou precisando e eu vou apresentar o bairro, e se tiver que brigar, nós vamos brigar por anos. E o que é isso? Aproveitar que eu já estou aqui, pergunta que ainda não foi feita. Lá em casa só é 2 pessoas, minha água é de R$60. E eu até a água lá do roupa eu guardo 5, 6 dias lá para lavar a calçada e jogar no banheiro. Tomar banho de chuveiro é mais difícil, em vez de canágua, de canequinha. Aí é difícil. A pergunta que eu vou fazer, boa noite a todos vocês. Lorildo já me conhece. Meu
que foi a pergunta aquela garrafa d'água que eu trouxe. E eu ouvi ela falar aqui que a estação ali, vocês visitaram hoje, é uma estação modelo. Mas é a primeira vez que vocês estão vendo a Medeiros Neto, não é isso? Eu acho que sim. Porque não é só hoje que a água está suja, é diariamente. E ali hoje eu tirei uma garrafa d'água agora à tarde, ela veio como se fosse água mineral. Será que é porque vocês já estavam aqui e foi lá visitar? Eu queria saber isso. Eu não sei se eu fui clara, eu queria dizer assim, que esses locais que alguém porventura receba uma água dessa forma, a gente pede que vocês vão até em casa, que a gente precisa realmente analisar. Pode ser um local, uma ponta de rede, pode ter algum problema nesse lugar. Agora o que a gente está falando aqui é que realmente a água que a gente leva para a população é uma água dentro dos padrões que o Ministério da Saúde exige. Agora, se a gente tem esses casos que vocês estão trazendo aqui hoje para a gente precisa realmente analisar. Mas a gente precisa que vocês levem para a gente, pode levar para o Lourinhos, e a gente vai atender caso a caso. Essa última pergunta, essa é a última pergunta, para que nós possamos encerrar as atividades, né, e está aqui se comprometendo a Câmara Municipal, a Prefeitura e a Embasa. Mas a gente precisa dar prosseguimento e documentar. Então, vamos para a última pergunta que já tinha solicitado para que a mesa possa responder. Boa noite, Marcos. Eu gostaria de saber do senhor Lourinho o seguinte: anteriormente, eu fiz uma reclamação na Embasa sobre a questão do vazamento que estaria na minha residência. Me informou que o funcionário iria lá, o vazamento, como era dirigido para a rua, seria a Embasa que teria que tomar providência. Realmente, o funcionário foi lá, só que meu pai já tem o quê? 64 anos e 11 meses, mês de junho ele faz 65. O funcionário simplesmente perguntou para ele o que estaria acontecendo com a água, eu não sei te informar. O funcionário pegou, virou as costas e foi embora. Tanto que, em momento algum, foi mexido no problema. Continua a água que a mulher fez uma bolsa, não é um cano colado nem nada. Mas isso é mais o grande ponto da questão, não é nem essa. Quando o senhor estava fazendo a apresentação aqui, o senhor falou que gostaria de continuar o trabalho e trazendo benefício para a população, correto? Mas até o momento eu não vejo esse benefício, porque até agora, caso eu não esteja enganado, não teve uma pessoa que falasse bem da Embasa, sempre queixando, um problema e tudo mais. A doutora falou que Medeiros Neto tem uma estação de modelo, correto? Agora, o problema não é dessa estação. Os técnicos que trabalham são bem habilitados ou são funcionários que um colega aprende com outro colega. Normalmente as empresas privadas fazem isso. Eu acredito que não há um técnico que possa estar enganado. Tudo bem, posso estar enganado, porque eu não tenho conhecimento normalmente. Agora, outra coisa, salvo me engano, nas ruas, quando está tendo um vazamento, a Embasa chega lá para consertar, a rua está calçada, a rua está asfaltada, teoricamente. Aí o que acontece? Faz o encanamento, sai, deixa tudo lá, tudo bagunçado, tudo não termina o que fez em relação. A rua está toda calçada, bonita, presente, sai, quebra, faz o trabalho, mas não repõe a questão do lançamento. Ou seja, em que situação que a Embasa está vendo para a gente? Eu gostaria de saber o seguinte: qual o benefício que a Embasa está trazendo hoje para a população de Medeiros Neto e distrito? Ok, Embasa responder para a gente encerrar os trabalhos da noite de hoje. Bom, a questão do reservatório, eu vou afirmar, não é uma questão de demanda, não é uma questão de população, é uma questão de estudo técnico e de investimento para comprar, que eu respondi isso anteriormente. A questão da Realizanja, beleza, no seu caso,
não é responsabilidade da Embasa. A Embasa só trabalha com sistemas de água e esgoto. Pelo que eu entendi da sua pergunta, é uma questão de drenagem pluvial, escoamento superficial da rua, que não está sendo. E aí, nesse caso, seria uma responsabilidade da prefeitura, a prefeitura que veio o caso depois, a gente está trabalhando com escoamento de água e chuvas superficiais. Tá? Quanto à água da estação, que o colega perguntou aqui há pouco, o que minha colega falou, eu endosso isso. De fato, a estação de tratamento é uma excelente estação de tratamento. E vocês podem visitar aqui no momento, mas a água, ainda que saia dentro dos padrões de estação de tratamento, ela pode haver, dentro da sua distribuição, casos pontuais de contaminação que a gente precisa descobrir por matrícula. Então, o caso é estudado pontualmente. Aquela rua ou aquela matrícula faz as reclamações que enviam a equipe técnica para analisar. Quanto à questão da outra pergunta do rapaz sobre. Começando pela ordem de serviço que a gente faz aqui, só tem uma pessoa idosa na casa, pelo que eu entendi, né? E aí é interessante que quem vai gerar a sua estação de serviço informa que só em tal horário só tem uma pessoa idosa na casa, coloca o telefone de contato. Coloca o telefone de contato. Foi colocado o telefone de contato? E aí, Lourinho, resgata essa ordem de serviço no final da noite, tá? Para que o serviço ainda continua vazando, para a gente fazer a correção, a gente volta com ele uma melhor oportunidade. Quanto à equipe da estação de tratamento, não só aqui em Medeiros Neto, a gente faz análises a cada 2 horas, análises fisicoquímicas e bacteriológicas do local, como eu informei anteriormente para os senhores vereadores. Esse laudo é informado para a Jéssica, a nossa gestão de vereadora, e para a Ana, no nível federal, e pode ser passado para a prefeitura, tentando as vereadoras sempre que for determinado, sem problema algum. Né? E nossos funcionários, eles passam por um treinamento, por uma seleção, por uma operação, e também por uma reciclagem periódica. Então, todos os anos, ao menos uma vez no ano, os operadores, independente do tempo de casa, eles passam por um novo treinamento e uma reciclagem para a gente ter a melhor oportunidade possível da estação. Ok? Sobre a questão do pavimento de recomposição, né? Foi tema da nossa pauta, inclusive, com a prefeita hoje. A gente entende que o município tem uma qualidade de repavimentação melhor. A gente entende isso. E aí a gente está tentando vislumbrar um acordo de contas, no qual a prefeitura fica responsável pela repavimentação dos moldes que a prefeitura faz. E a gente faz o abatimento desse serviço nas contas municipais. Então o município teria um desconto sobre o serviço executado de repavimentação. Se for o interesse da prefeitura, se for a Embasa não se opõe a isso, normalmente a gente faz isso em prefeituras maiores, Leonápolis, Bexiga, a gente está buscando isso também, porque a prefeitura normalmente tem uma mão de obra na qualidade melhor de repavimentação, é só fazer uma acordo de conta, a prefeitura faz o serviço e a gente abate o valor daquele serviço nas contas municipais, sem problema algum. Com relação ao seu questionamento, o Severino já até comentou, realmente a Embasa não executa vazamento interno, tá certo? Seu caso aí é um caso excepcional, e aí você pode novamente comunicar, porque pode ser que já esteja concluído. Você deixa o contato. É no hidrômetro, né? Mas de qualquer maneira você ou deixa o contato aqui hoje, mas eu acho melhor que não, melhor que você faça assim, novamente o escritório, ok? Obrigado. Convido nesse momento o presidente da Câmara, Sérgio Luciano, para fazer as considerações finais. Bem, gente, eu quero agradecer a todos vocês, aos vereadores que se fizeram presente, o pessoal da Embasa que saíram das suas casas. E espero que vocês gostaram também. E espero mais ainda que a solução desse problema esteja mais perto do que longe, viu? E espero que vocês também entenderam bastante as considerações, as colocações de Lourildo. Que quando vocês tiverem alguma coisa, vocês protocolem, peguem um papel como você teve presente a Embasa e reclamando de tal situação.
E demais, um abraço a todos. E pode contar com a gente, os vereadores que estão lá na Câmara, para atender vocês todo dia, de segunda a sexta-feira. Então, muito obrigado. Agora eu gostaria, para fazer as considerações também, a prefeita Jadina Paiva. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui e dizer o seguinte: eu acredito que a partir desse embrião a gente comece a Câmara, a prefeita municipal e a Embasa, juntos a gente tentar a melhoria da água. Uma boa noite, eu sei que todos já estão cansados. Tchau.